Car Shop TV, eu tô dando início a mais um programa no meio dessas rally. Olha só que legal, vou ficar aqui pertinho dessa Fat Boy e vou falar com você hoje sobre o que a gente preparou para esse super programa. Tô aqui no showroom da WF, nosso parceiro aí, e a gente vai falar sobre dicas especiais hoje para quem vai viajar, porque passou a data de São João, mas os festejos continuam, né? E tem muita gente que se organizou aí na sua vida, na sua família, trabalho, escola das crianças, para poder pegar esse mês de julho, que é mês de férias, e viajar. E tem muita gente que não vê a hora, né, de sair para a estrada. Mas será que seu carro tá em dia? Será que ele tá prontinho para viajar e não vai passar perrengue? Ninguém quer, né? E é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu vou fazer um checklist com você de dicas especiais para você viajar com total tranquilidade, sabendo que você vai fazer uma boa viagem. Então, vamos junto, que tem assunto importante para você na nossa programação. Convido você a estar com a gente. Você já sabe que todo sábado às 8h10 da manhã aqui no canal 10 na TV Manaíra, a gente tem o nosso programa, o melhor do segmento automotivo da Paraíba para você. E tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, canal oficial também da TV Manaíra, e você assiste quantas vezes quiser, quando quiser. Lá no nosso Instagram, que está aqui do outro lado, você entra, segue a gente nas mídias sociais, deixa o seu recado, fala com a gente, vai ser um prazer te responder. Vamos junto? Checklist para viagem, assunto é pauta do programa de hoje, Car Shop TV, melhor do segmento automotivo para você. É isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Olha só o tamanho desse estoque aqui na Classe A que está te esperando, super oportunidade para você fazer o melhor negócio, sair com o seu seminovo, e é seminovo de verdade, porque eles buscam carros de total procedência para trazer oportunidade para você. Vamos falar de carrinho custo-benefício, que é um carrinho compacto, mas um carro que anda muito, bacana, diferenciado, economia para você. É esse Palio então, é um Palio Way 2015, também um carro completinho, olha só, pneuzinhos aí praticamente novos, carro com baixa quilometragem, motorização 1.0 flex, esse carro anda muito, super economia para você. Ele tem aí, olha só, essa interna super bacana, sem detalhes, tá? E taxas diferenciadas para fazer financiamento também você encontra aqui. Era 38.990, R$2.000 de bônus para você, 36.990, super oportunidade. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. A Classe A tem um super estoque renovado e tem esse Palio te esperando. Vem para cá! Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, o Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! Thiago Veículos, passou o São João, ainda é época de festas, né? E muita gente se preparando para viajar. E uma loja completa, dá uma olhada no tamanho desse estoque. Tem SUV, tem 4x4, tem carro compacto, tem carro grande, tem sedã, olha só, de total qualidade, e a gente está falando do melhor. E tem moto também. Thiago Veículos é o lugar de você fazer o melhor negócio. E olha só, eles aceitam seu usado na troca com uma super avaliação, tem parceria com todos os bancos e fazem aí o financiamento com taxas especiais para aquela parcelinha que cabe no bolso. Então, você chega aqui, facilita a entrada, tudo de bom para você fazer o melhor negócio. Os carros são revisados de total procedência. Dá uma olhada na qualidade do que você tem aqui no estoque. Tem endereço aqui embaixo, a loja funciona das 8 às 5h30 da tarde, todos os dias da semana. E no sábado, nesse sábado, vai até 12h30, 1h da tarde. Tem equipe aqui esperando por você. Vem pra cá, época de férias, é Thiago Veículos, o lugar de você fazer o melhor negócio. Vem! Vai comprar carro em Campina Grande, então tem que vir para Vidal Motors. Islan é o homem bomba! Vamos lá, Islan! Essa EcoSport Freestyle, é isso? É isso mesmo, você quer utilitário, quer um carro mais alto. Não, Islan, tô com um carrinho aqui, quero um carro mais alto. Nós temos opções para você aqui, temos várias EcoSport. Tem bem umas 6 aqui pra você escolher o modelo que você quer. Completíssima, 1.6 com ar-condicionado, direção hidráulica, como já sabe, o preço
57.900, cabe negociação, arraiada de oferta, preço baixo, negociação, vem pra melhor. Olha a interna desse carro, o endereço tá aqui embaixo. Lugar de comprar carro é onde? Vidal Motors. Vem pra cá! Época do ano em que muita gente se organiza para poder viajar. Tô falando de férias, tô falando de férias escolares. Férias muita gente tira, inclusive do trabalho, organiza essa época do ano, porque é São João, porque tem a ver com o mês de julho aí, que a gente está entrando no mês de julho, e tem a ver com uma época especial também, porque muita gente acaba organizando seu calendário para isso. Mas olha só, eu tô aqui dentro da Thiago Veículos, um dos nossos anunciantes aí, e eles têm os carros aqui da loja para venda. E as lojas, elas organizam seus estoques da seguinte forma: pegam o carro, fazem aquela revisão básica no carro. Então, quando você compra o carro, ele já vem revisado, já vem prontinho para você pegar e não tem nenhuma situação, tem a entrega técnica do carro e você sai sem dor de cabeça. Mas quando a gente vai viajar, a gente faz essa revisão também? A gente tem esse mesmo cuidado? Ou simplesmente vai lá, enche o tanque do carro, às vezes nem abastece na cidade, abastece já indo na estrada e vai descobrir que tem problema no carro na hora que está em uso, lá na rodovia? Será que esse é o melhor caminho? Vamos falar sobre isso? Eu quero fazer um checklist com você sobre como é que a gente deve organizar o nosso carro e a nossa vida para poder viajar e ficar tranquilo. Vamos junto que tem bastante coisa legal no programa de hoje. Antuil, para quem vai viajar, a troca de óleo do motor é importante estar de olho? E como é que eu sei quando é que está na hora de trocar o óleo? A troca de óleo é essencial sempre que você for viajar, antes no caso, né? O ideal a troca de óleo é ser feita a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses. Como é que você deve fazer essa inspeção? Um carro frio e pela manhã, você puxa a vareta, dá uma verificada no nível. Se você tiver e puder levar numa oficina antes de viajar para alguém verificar para você, é melhor ainda. E a gente está falando de um óleo que normalmente o pessoal leva em conta aquela troca de óleo para 5 mil, para 10 mil. Como é que faz para fazer esse cálculo da maneira certa? O ideal é ir de acordo com o manual do fabricante. Existe fabricante hoje em dia que indica fazer a troca até com 20 mil, porém não é aconselhável pelos mecânicos. O certo é trocar a cada 10 mil, só que você não pode trocar nos 10 mil fechado. Por quê? Se teu carro já rodou 7, 8 mil quilômetros e tu vai fazer uma viagem longa, o ideal é você trocar antes do 10 mil. E o arrefecimento? Água do radiador. Para começar, que não é água, né? Água seria água desmineralizada. Vamos lá. Como é que a gente faz para saber se está em dia e se posso viajar tranquilo? O ideal é você verificar de 15 em 15 dias. Principalmente se for viajar. Em primeiro lugar, você vai ver o nível. Você olha o nível. Se tiver entre o mínimo e o máximo, de preferência no máximo, aí você sabe que não tem vazamento. E você também tem que ficar atento à cor do líquido de arrefecimento. Se ele tiver amarronzado, é porque indica que está na hora de trocar, que seu sistema já está começando a ser contaminado pelo ferrugem. Ou até mesmo se o aditivo tiver um pouco claro, já tem indícios de que o aditivo passou do prazo de troca. E quando a gente faz a troca, a gente sabe que vai lá e escolhe o aditivo. Tem aditivo de cores diferentes, porque cada um tem a sua atuação, a sua química para poder fazer a composição da maneira correta e refrigerar o motor da maneira correta. Tudo isso tem especificação no manual do fabricante. Agora, antes de viajar, o correto é fazer uma revisão e ver se está tudo em dia, não é assim? O correto é fazer a revisão antes de viajar. E lembrando, nunca troque o aditivo do seu carro de cor. Se ele for verde, ele tem que permanecer sendo verde. Se o profissional que está tratando do seu carro está lhe aconselhando a mudar de cor porque ele só tem aquela cor, procure outro lugar ou procure outro produto. Outra coisa, não é bom botar aditivo de toda marca, porque existe marca que vai prejudicar o seu sistema no lugar de ajudar. E é claro que temos o problema das pastilhas de freio, porque muita gente quando vai viajar não tem esse cuidado de verificar como é que está o estado das pastilhas de freio. Primeiro é o seguinte, um leigo, ele consegue ele mesmo detectar no carro ou é melhor levar numa oficina? O ideal é levar numa oficina. Porque sem tirar a roda você não consegue ter 100% de certeza do nível que está o desgaste da pastilha. Outro ponto importante, geralmente quando a gente para no posto para abastecer, os frentistas ele olham o nível de óleo e dizem que está baixo ou que está alto, mas é sempre importante nunca completar o nível do óleo de freio. Por quê?
O óleo de freio ele serve como indicativo para o desgaste das pastilhas. Quando ele chegar no nível mínimo, aí você tem que parar na oficina e verificar o seu sistema de freio. Olha só que dica importante o Vantuil tá dando aqui pra gente. Quer dizer, o que as pessoas fazem? Vai na oficina ou vai no posto de gasolina, verifica que tá baixo o nível lá no reservatório, pega o fluido de freio, às vezes erra porque tem DOT 1, DOT 2, DOT 3, então tem os tipos de fluido específicos, vão lá e simplesmente completam esse fluido. Na verdade, quando faz isso, tá prejudicando uma avaliação técnica, porque se tá baixo, é indício de que ou a pastilha tá gasta ou tem algum vazamento. Não completem óleo de freio. O ideal, quando seu óleo de freio baixar, é você levar numa oficina e mandar verificar o seu sistema de freio. Super importante. Obrigado, Vantuil. Muito obrigado a vocês. Isso aí. Dá uma olhada. Vamos falar de pneu? Olha só como é importante a gente estar prontinho para poder sair para viajar. E olha só, para falar de pneus, eu tô aqui com o Pedro da Muniz Auto Center e a gente sabe que a gente que usa carro esquece de fazer rodízio, esquece de deixar o pneu sempre calibrado e aí, consequentemente, o desgaste não fica sendo da maneira correta, né? Exato. Antes de viajar, tem que aprender a olhar tudo isso? O correto o pessoal geralmente olha só o lado de fora do pneu, o certo é estar esterçando a roda dianteira, olhar por dentro, ver se não está tendo desgaste irregular, alinhar, balancear, cada 5.000 km, fazer o rodízio dos pneus sempre, conferir sempre a parte ali do alinhamento e balanceamento, que é o principal, vai dar vida útil dos pneus, conferir o TWI, que é aquela marquinha, o risquinho no meio do pneu. Se chegar nessa marca, é obrigatório trocar. Olha só, você tá vendo as imagens aí, esse aí então é o TWI, e a gente tá falando, claro, de um comportamento de quem é dono de carro e quem é cuidadoso, e muita gente acaba sendo correria do dia a dia, não vou nem falar que é desleixado, acaba ficando no esquecimento. Diz pra mim uma coisa importante, a cambagem é que faz o controle da inclinação da roda. Se tiver com o carro com uma cambagem errada, ele vai gastar de forma irregular. Às vezes tá gasto por dentro e parece que tá bom do lado de fora, né? Assim? Exatamente. Parte de geometria, que é a estrutura do carro, as cambagens estiver trabalhando realmente negativa, pode desgastar os pneus por dentro, ou caso tenha algum tipo de folga na suspensão ou direção do carro, também pode afetar a vida útil dos pneus novos. E fala uma coisa importante, que muita gente acaba não prestando atenção. O pneu, ele tem garantia, na verdade, ele tem uma vida útil de 5 anos, inclusive por lei não pode rodar com o carro depois que ele está passando essa data então de 5 anos. É assim que funciona? Exatamente. Por via de lei, o pneu ele tem garantia de 5 anos e a data de validade dele máxima é 5 anos a partir da data de fabricação, que é o que a gente chama do TWI lá do pneu. Então ele deu 5 anos, é obrigatório por lei trocar, mesmo até o pneu do step. Se o pneu tiver com mais de 5 anos, precisa ser trocado, porque ele não pode rodar. Então é muito fácil, né? Se seu carro tem mais de 5 anos, já tá na hora de você passar em alguém especialista aí para poder verificar tudo isso. Inclusive aqui é uma oficina que a gente super indica. Vamos falar de uma outra coisa importante? Olhar o step. O step ele precisa estar calibrado e precisa estar em dia, quer dizer, precisa ser feito antes de viajar, antes de pegar a estrada, uma avaliação. Porque senão, chega lá na estrada e aí pronto, tem que trocar o pneu. Imagina tirar toda a bagagem lá no acostamento, super incômodo isso. Exato. Tem que ser feita essa avaliação então do step? Tem sim, é muito importante. Na estrada, infelizmente, a gente consta com muitos buracos, né, muitas imperfeições que podem dar defeito, pode estragar os pneus do carro. E se caso a gente necessitar do step e ele não tiver em dia, infelizmente a gente fica na mão e às vezes acaba gastando um valor altíssimo aí num guincho para poder levar o carro, porque sem step não tem como rodar. Super importante também dar uma última dica, que é a seguinte: pneu ele tem uma medida orientada pelo fabricante. Exato. Às vezes alguém pode trocar, botar uma medida um pouquinho maior, um pouco menor, por causa do tipo de roda, ou trocou a roda, mas tem que seguir uma orientação técnica, não é assim? Porque senão pode ser que esse pneu tenha um desgaste acima do normal, né? Exatamente. Alguns carros aceitam essa troca, alguns até de fábrica saem com mais de uma medida diferente no carro. Porém, é sempre bom checar no manual do veículo quais são as medidas que é aceitável pelo fabricante em estar montando ali. Uma medida irregular no veículo pode afetar, dependendo do ano e modelo do veículo, até a garantia do veículo, da caixa de direção, porque vai afetar toda a parte de suspensão e direção do carro. Super importante isso, tá vendo? É dica sobre pneu para você sair tranquilo para viagem. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço vocês aí. Isso aí, tamo junto. Tá vendo que a gente tá falando de dica especial para você que vai pegar a estrada. Tem mais. Gosta de carro? A gente sabe disso. O brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba. Isso mesmo.
Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios. Isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente. Sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Olha só o tamanho desse estoque aqui na Classe A que está te esperando, super oportunidade para você fazer o melhor negócio, sair com o seu seminovo, e é seminovo de verdade, porque eles buscam carros de total procedência para trazer oportunidade para você. Vamos falar de carrinho custo-benefício, que é um carrinho compacto, mas um carro que anda muito, bacana, diferenciado, economia para você. É esse Palio então, é um Palio Way 2015, também um carro completinho, olha só, pneuzinhos aí praticamente novos, carro com baixa quilometragem, motorização 1.0 flex, esse carro anda muito, super economia para você. Ele tem aí, olha só, essa interna super bacana, sem detalhes, tá? E taxas diferenciadas para fazer financiamento também você encontra aqui. Era 38.990, R$2.000 de bônus para você, 36.990, super oportunidade. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. A Classe A tem um super estoque renovado e tem esse Palio te esperando. Vem para cá! Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! Thiago Veículos, passou o São João, ainda é época de festas, né? E muita gente se preparando para viajar. E uma loja completa, dá uma olhada no tamanho desse estoque. Tem SUV, tem 4x4, tem carro compacto, tem carro grande, tem sedã, olha só, de total qualidade, e a gente está falando do melhor. E tem moto também. Thiago Veículos é o lugar de você fazer o melhor negócio. E olha só, eles aceitam seu usado na troca com uma super avaliação, tem parceria com todos os bancos e fazem aí o financiamento com taxas especiais para aquela parcelinha que cabe no bolso. Então, você chega aqui, facilita a entrada, tudo de bom para você fazer o melhor negócio. Os carros são revisados de total procedência. Dá uma olhada na qualidade do que você tem aqui no estoque. Tem endereço aqui embaixo, a loja funciona das 8 às 5h30 da tarde, todos os dias da semana. E no sábado, nesse sábado, vai até 12h30, 1h da tarde. Tem equipe aqui esperando por você. Vem pra cá, época de férias, é Thiago Veículos, o lugar de você fazer o melhor negócio. Vem! E outra dica super importante é sobre bateria. Tô aqui com o Nildo, que é especialista, e ele tá aqui já com o aparelho medindo a bateria do carro. Fala pra mim, Nildo, como é que eu sei se minha bateria tá em dia e se eu posso viajar tranquilo? Dá pra saber isso em casa? Como é que funciona? Não, em casa não dá para saber. Nós só conseguimos avaliar uma bateria através do teste. Que no teste nós conseguimos ver a data de fabricação, aí isso baseado no tempo médio de vida útil, a gente consegue avaliar para o cliente se ela tem condição ainda de funcionar ou não. E dá indícios, quando a bateria ela já não está mais da medida certa, a carga é certa, dá para saber no próprio uso ou não? Só se eu levar no técnico, como é que funciona? Depende tem casos em que apresenta algumas falhas, né? Aí, baseado em algumas outras baterias, a gente consegue, alguns motoristas que têm uma certa experiência, eles percebem que não está normal, mas o mais correto é através do teste. Então vamos lá, vamos fazer de uma forma bem simples para todo mundo entender. Tô com o carro no meu uso do dia a dia dentro da cidade, indo para o trabalho, indo para a escola, o carro fazendo pegar toda hora. Se eu tô sentindo que o motor já tá ficando mais pesado, eu tô sentindo que meus faróis já não tem a mesma força, quando eu estaciono na garagem de casa, o farol já não tem aquela incandescência, aquele brilho todo, pode ser um indício de que a bateria não tá correta, não é assim? Isso. Aí se ele apresentar esses sinais, o correto seria você se dirigir a um ponto de venda de baterias, né? Onde nós temos os testes apropriados, para assim fazermos uma análise. Porque, como você falou, pode ser o motor de partida, pode ser o próprio alternador ou até mesmo a bateria.
mas só através do teste é que a gente vai definir qual é o problema, que nós podemos indicar qual o problema realmente está acontecendo. E vamos dar uma dica importante, a bateria na verdade é um acumulador de carga, né? A função dela é guardar a energia que o alternador ele está jogando, novamente conforme o uso do carro ele vai jogando para dentro da bateria. Ele tem que acumular. Se essa bateria ela tiver muitos equipamentos, que muita gente faz aquela instalação de som mais potente e vai botando alto-falante, vai botando um monte de coisa, módulo, isso tudo consome a bateria, não é assim? O alternador ele é responsável para suprir todos esses elementos, né? Acessórios que o carro tem. Agora, como você falou, no caso da pessoa adicionar algo que não vem original, aí é preciso ver se realmente ele vai suportar esses componentes. Sim. Porque a bateria em si, ela não suporta, né? Ela precisa ser alimentada através do alternador. Super importante. Se a amperagem desses componentes ultrapassar a amperagem que o alternador fornece, isso vai gerar uma descarga na bateria. E já dá uma dica importante que muita gente não sabe. Esse meu carro, por exemplo, ele tem o start-stop, que é aquele efeito que você para o carro no semáforo, ele desliga. Aí você solta o pedal do freio, ele liga novamente sozinho. Essas muitas partidas, ela exige mais da bateria. Por isso, a bateria é uma bateria especial, não é assim? Isso, é verdade. Para esses carros com esse sistema aí mais moderno, né? Ela tem que ser uma bateria com a tecnologia EFB ou AGM. Essa linha nacional que vem com essa tecnologia de start-stop, aí é aplicado a bateria EFB, com a tecnologia EFB. Já a linha importada, como BMW, Volvo, entre outros, tem que ser a AGM. E já vem especificado na própria bateria, porque no caso de você instalar uma bateria que não é compatível com o sistema do carro, isso vai gerar problemas. E são vários que podem acontecer e pode causar até acidente. Olha só a preocupação. Por isso estou falando com o Nildo, que é especialista. Obrigado pelas informações. Por nada, fica à Isso vontade. aí. Acho que a gente está falando que o especialista é a melhor coisa, né? Se alguém precisar de fazer o teste, pode vir em qualquer uma das BAT Centers que a gente estamos à disposição para fazer o teste sem compromisso. Super legal. Tá vendo? Super importante. Então tá ligado em bateria para a gente poder fazer uma viagem tranquila. Vamos falar mais? Tem mais dica para você e tem mais informação na hora de viajar. Viu como é importante? Outro detalhe também que deve ficar de olho, quem olhou a bateria do carro, é saber se esse carro tá com a parte de iluminação também todinha organizada, para poder não ir para a estrada e perceber depois que escurece que o farol não está funcionando, que o pisca, que a lanterna, aliás, isso dá multa, hein? Super importante perceber, prestar atenção em tudo isso, e é isso que a gente está trazendo na matéria de hoje. Vai viajar, a gente quer que você tenha uma viagem tranquila. Outra dica importante é você olhar primeiro a sua rota, qual é a estrada que você vai pegar, fazer um cálculo da viagem antes. Não sei se você vai fazer uma viagem mais longa, mas se for fazer, precisa calcular onde é que você vai parar para reabastecer o carro, onde vai parar para descansar, porque dependendo do trecho você vai ter que parar no meio do caminho. Tem gente que consegue viajar e dirigir o dia inteiro, andar o dia inteiro com o carro, 8, 10 horas dirigindo. Mas muita gente, aliás, é aconselhável que você pare com menos tempo. Então, viajou 500, 600 quilômetros, precisa dar uma parada, precisa dar uma descansada. Se o seu carro for elétrico, principalmente, precisa ser feito um cálculo direitinho e saber onde é que estão os postos de abastecimento. Senão já pensou você ficar com pane seca no carro elétrico? Olha só, pode acontecer sim de você ficar sem aí a voltagem nas baterias suficiente para poder continuar dirigindo. Então é super importante estar ligado em tudo isso. Outra dica, uma última que eu quero dar, é você também calcular o seu horário de sair do melhor horário, porque vai ter trânsito. Se é um feriadão, a gente sabe que antes e depois tem a chegada das pessoas naquela localidade. A gente está numa região aqui de praia, onde eu estou gravando agora, a gente está em João Pessoa. Então imagina que vem gente no começo do final de semana, no começo do feriado, e volta para casa no final do feriado. Então vai ter contingente, vai ter gente na estrada, vai ter excesso de veículos, consequentemente mais trânsito e uma viagem mais cansativa e mais desgastante. Então precisa estar de olho em tudo isso para poder sair e fazer essa viagem tranquila. Dica final para você, bônus, hein? Cuidado também com a quantidade de bagagens. Muita gente não sabe, mas esses carros que eles têm, olha só, essa mala grande aqui na parte traseira, quando a pessoa ela coloca a mala acima do nível dos bancos e tampa essa região, que é a região do espelho, isso pode inclusive acarretar em multa. Pois é, muita gente nem sabe disso e é super importante estar ligado na quantidade de bagagem suficiente. Não tem o porta-mala suficiente para carregar tudo que você tem que levar, dá inclusive para alugar aqueles bagageiros de teto. Se o seu carro tiver rack com travessa, dá para colocar aquele bagageiro de teto e você coloca um adicional. Dá inclusive para o carro que tem engate alugar uma carretinha, mas isso é dica para uma outra matéria. Boa viagem, curta o seu
momento especial de viajar de férias aí com a família, curta bastante e que você tenha muito sucesso. É isso, é dica do Car Shop TV para você que vai viajar. Cuida de tudo isso, documentação e dia, você também disposto, durma bem e faça uma boa viagem. Isso aí, até mais. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV, é isso aí. É isso, terminando mais um programa falando de dicas especiais para quem vai viajar. Pegou a dica? Ficou ligado nas informações? Não assistiu tudo porque chegou agora? Tem QR Code no canto da tela. Você vai lá para o nosso canal oficial do YouTube e assiste quantas vezes quiser. Segue a gente nas mídias sociais porque toda semana a gente traz conteúdo novo para você. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Todo sábado às 8h10 da manhã a gente tem Car Shop TV, que é o melhor do segmento automotivo para você aqui no canal 10, na TV Norte. Segue com a gente durante a semana também, fica ligado porque tem informação lá e a gente já está preparando o programa para a semana que vem. É isso, é mês de julho chegando e a gente trazendo toda a informação aí do segmento automotivo que a gente gosta tanto.